casa, né? Não sabia que eu sou uma poderosa. Ela é a dona da casa. Eu sou anfitriã. Capricha aí. Omagyanatimirandasya Gyanandala Shalakaya Chakshurikandena Tasmai Sri Gurave Namah Namo Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Vishmat Bhakti Vedanta Narayana Goswami Tinamine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Saraswati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Rama Ramo Hare Hare. Hare Krishna, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente a presença do nosso mais querido Sadhu, Sripad Bhaktivedanta Vana Maharaj aqui. Também eu gostaria de agradecer a presença de todos os devotos, as devotas, os convidados, ilustres convidados aqui presentes, que vieram participar desse grande festival transcendental do Réveillon, né? Com a presença de um sábio, uma pessoa santa, que está percorrendo praticamente o mundo inteiro, levando essa mensagem para as pessoas, sem considerar nenhuma qualificação. Ele é um sábio, uma pessoa santa, está propagando a mensagem de Chaitanya Mahaprabhu, esse amor divino, né, que Chaitanya Mahaprabhu veio propagar de uma maneira tão especial, né? Essa é a especialidade dessas grandes personalidades. Eles podem atrair, cativar o coração de todos. Porque eles eles estão dando a joia mais preciosa que nós, como almas espirituais, estamos buscando. Por muitas e muitas vidas, nós ficamos esquecidos da nossa verdadeira produção original. Essas grandes personalidades sacrificam a vida, né, para poder despertar esse amor mais divino que está agora encoberto pela energia ilusória de Maya. Então hoje nós somos extremamente afortunados. Nós estamos aqui nessa sanga, nessa congregação, né, vamos comemorar aqui, né? Está acabando 2014, nós vamos entrar 2015, né? Um novo ano, né? Então, nós somos extremamente afortunados, porque nós estamos aqui na presença de uma pessoa muito iluminada, né? Com certeza, essa associação com essa personalidade nós vamos começar um ano em 2015 muito diferente se não tivesse na companhia desse sábio, dessa pessoa tão santa. Então, aproveitem, né, esse momento, é um momento assim, muito único. A vida passa muito rápido, né? A gente não sabe quanto tempo a gente vai permanecer nessa forma, nesse corpo, né? Qualquer momento, né? Ninguém tem garantia quantos anos, né? Quantas semanas, quantos meses vão permanecer nesse corpo material. E é exatamente isso que vem o sábio para nos despertar, para poder alcançar
a autorrealização. Entendeu? Hoje é Réveillon, onde as pessoas estão? Tomando, enchendo a cara, fazendo um monte de coisa errada. Mas olha só, nós estamos aqui cantando os mantras, ouvindo o sábado. Imagina o quanto nós somos afortunados de estar aqui nesse momento. Então aproveita o máximo. Vana Maharaj vai falar, né? Ele vai dar. O Radhikata vai explicar mais sobre a filosofia. Então, tem que abrir os ouvidos para que as palavras dele possam entrar no nosso coração. Aqui a palavra de um sábio, de uma pessoa santa, pode fazer um grande estrago dentro da gente. Ou seja, pode fazer assim uma grande revolução na nossa consciência. Então, prepara para ouvir, né? Mais uma vez, obrigado. Depois nós vamos, Vana Maharaj, 11h30 nós vamos ter o Arati, meia-noite vai ter a queima de fogos, né? Depois vai ter a praçada. Então, obrigado. Ora, prima. She's here. Gurave Gaurachandraya Radhikavai Tadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Mahavalannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurakise He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopi Sarvabhika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Krishna Bhakti Prade Devi Sattvatvai Namo Bhakta Vihina Avaradhakshe Siddhasya Samadhikarangamate Kripa Maitram Saranam Prapanam Samvidha Rasanatinam Vivo Prarthaya Jananandana
श्रीमदेश्वरी प्रिया प्राणनाथ वृषभानुनंदिनी श्रीमुखाब्जरसलूलसटपद राधिकापदधरीकृतास्थिते तं भजामि रसिकेन्द्रशेखर वंशी विभूषितकरान्नवनीरताभात् पीताम्बरादरुणबिम्बपवादृष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दविभ्रात् कृष्णात् परमगतितं किमपि अहं न जाने न विजाचे रज्जं न जनकमाणिक्यं न विभं न जाचं ब्रह्मं सर्वजनकं वरमधुं मे सदा काले काले प्रमोदपतिन गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु हा देवी का गद गदयाद्वाचा जाजनी पत्ति भूमि दंडवारुर्वटाट्टे अस्य प्रसादमपदर्शजनास्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनान्विदे अंगस्यामलिचटामन्दितन्द्रीवरं जड्डं जाजुगुणरोजितं पट्टं वरस्य वृन्दारण्यनिवासमिन्द्रसद्दामोदिनामोदरम् राधास्कन्दं श्रीचलोज्जलभुजं ध्यायं स्तुतामोदरम् तवैवास्मि न जीवामि तया विना विज्ञानते राधे तं नयामि चरणान्तिके श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. So first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto the lotus feet of my spiritual master, Nitya Lila Prishtam Vishnupad, Pastutra Sisman Bhakti Vedanta, Srila Vaman Goswami Maharaj, and the Nitya Lila Prishtam Vishnupad, Pastutra Sisman Bhakti Vedanta, Srila Vaman Goswami Maharaj. Simultaneously, I offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nitya Lila Prishtam Vishnupad, Ashtotra Sisman Bhakti Vedanta, Swami Maharaj, Srila Guruvanda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakshak Shridhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Srila Janardhan Goswami Maharaj, and all senior devotees and all of Vishnu Goswamis, and presently all of my respectful guests. Então, primeiramente, Shri Maharaj está oferecendo as suas mais humildes reverências aos seus mestres espirituais, Nitya Prishtam Vishnupad, Shri Bhaktivedanta Pama Goswami Maharaj, também para Nitya Prishtam Vishnupad, Shri Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Simultaneamente, oferece as suas mais humildes e respeitosas reverências a Shri Bhaktivedanta Swami Maharaj, Shri Govinda Maharaj, Shri Bhaktivedanta Goswami Maharaj, Shri Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Shri Janardhan Maharaj, a todos os Vaishnavas e Vaishnavas aqui presentes e todos os nossos respeitados convidados. So, we are very happy to going to celebrate new class.
Então nós estamos muito felizes aqui celebrando o ano novo, a virada do Na ano. verdade, sim, eu também. Whole world, they also celebrate the New Year. Hoje aqui eu tô vendo. Então, ao redor do mundo, todas as pessoas estão celebrando esse novo ano. Especially Western countries are so much enthusiastic to celebrate the New Year. Então, especialmente nos países ocidentais, as pessoas são extremamente entusiastas para celebrar esse feliz ano novo. Many countries, in my sky, Devi Maharaj did some blessing, Happy New Year. My country report. Em muitos países, as pessoas estão celebrando que a conta desse cara está cheia de recados, pessoas pedindo bênçãos para o ano novo. Actually, try to understand these things. Ficou linda a sua, hein? What is the meaning of New Year's? What is the meaning of New Year? It's because everything are going in continuously. Então, nós estamos dizendo que, primeiramente, nós devemos entender qual o significado de um ano novo, né? o que acontece continuamente, todos os anos esse ano novo vem. English word they are saying time and tide never wait for me. Então, em inglês, tem um ditado que diz que o tempo e a maré não esperam por ninguém. Bhaktivinoda Thakur also said, Chanchala Jivana Santa Prabhaya Kalera Sagre Jai Jagaje Divas Namaskri Yogi Krishna Yogi Gopal. Bhaktivinoda Thakur explained, Chanchala Jivan, our restless life. Always you are going to the ocean of the day. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele explica que essa vida ela é extremamente chanchal, extremamente instável, constantemente fluindo, assim, fortemente em direção ao oceano da morte. This is called the nature of this material world. Mas isso é a natureza deste mundo material. Once Narada Rishi asked his disciples, Então, uma vez Narada Rishi ele perguntou aos seus discípulos: "Oh, my disciple, give an answer about this question. At the time, which river? At the time, flowing the two ways." Então, Narada Muni ele perguntou aos seus discípulos, disse ao meus discípulos, em qual rio neste mundo ele flui em duas direções diferentes? In this material world, the rivers are flowing one way, then again flowing another way. But at a time, which river are going two ways flowing? Então, porque neste mundo, o rio ele irá fluir a uma direção específica, somente aquela direção, daí para outra direção. Mas qual rio neste mundo irá fluir a duas direções diferentes ao mesmo tempo? I hope you have seen in the river high tide and Então, no rio nós vemos a maré alta ou baixa, o rio às vezes está alto ou baixo. but could you give an answer? At a time, the rivers flowing in two ways. Mas vocês podem me responder qual rio flui para dois lugares diferentes ao mesmo tempo? What is the answer? Who can give answer? Então, qual a resposta? Quem pode dar a resposta? Yes, many times I told you before. Então, muitas vezes eu disse, mas vocês esqueceram. That is called the Jivan Nadi, the river of our life. Então, esse rio se chama Jivan Nadi, é o rio da vida das entidades vivas, da vida delas. And at a time, we are growing and also going. Então, no mesmo tempo, nós estamos crescendo e diminuindo, digamos, alto ou baixo. If I ask you how old are you? Então, se eu perguntar a vocês qual a sua idade, Maybe you can answer 5 years, 10 years, 70 years, and 80 years. talvez vocês irão responder 5, 10 anos, 70, 80 anos. Because you are growing up, 5, 6, 7, 8, 9. In this way, you are growing. So you are giving, I am 50 years, 60 years, 70 years, 80 years. Então, porque nós estamos crescendo, então nós iremos dizer, agora eu tenho 50, 60, 70, 80 anos. But another way, actually you are dying. Mas por outro lado, vocês também estão de uma forma assim diminuindo. Because in this material world,
all our everything that is called predicted. Porque neste mundo material, tudo que nós vivenciamos aqui está predestinado de uma forma. We don't know what is it true, how long you will stay in this material world. And when you took birth from the womb of mother, that automatically written in there. How long you live? 5 years, 10 years, 50 years, 100 years, everything's fixed. Então, porque nós não sabemos, mas assim que nós viemos a este mundo, o tempo que nós iremos ficar aqui, seja 50, 60, 70 anos, aquilo já está escrito. Give an example, maybe your age, how many years? 100 years. So you are 70 years, 80 years means, how many years less? 20 years or 30 years. So that means less. Então, por exemplo, talvez uma pessoa tenha uma duração de vida já escrita, né, no destino dela de 100 anos, ela tem, por exemplo, ter 70 ou 80 anos, então o que aquilo significa? Que ela ela somente tem 20 ou 30 anos que restam a ela de vida. Because everything is predicted. How long will we stay, what will everything is predestined. Então, porque tudo aqui, né, que acontece na nossa vida já está predestinado. So when you are using this word, Happy New Year, simultaneously heart also open. Oh, I am going to the ocean of the day. But they are saying, Happy New Year. Então, quando aqui neste mundo nós falamos, ó, Feliz Ano Novo, na verdade esse Ano Novo feliz que está vindo é simplesmente um ano que é ameno na nossa vida. E nós estamos indo em direção a esse oceano da morte. That means, if your age predestined is 100 years, so how many years less have you? If you are 80 years, then 20 years. So how possible to say, Happy New Year? 20 years wait for you. Então, como é possível dizer Feliz Ano Novo? Porque a cada ano, por exemplo, se uma pessoa agora está fazendo 70, 80 anos, ela simplesmente tem 20 anos restantes da vida dela. Next year, 19 years. Next year, 18 years. Automatically worse. Então, no próximo ano, ela terá 19 anos, estando no outro ano, 18. Então, dessa forma, o tempo dela aqui está diminuindo. This is true. I understand the philosophy. And all you are growing, and simultaneously, our age also going down. Então, gradualmente, nosso tempo que está diminuindo. Simon Happy keeps saying, I will follow the way from sun. Uttamanta asana. When sun rises and sun sets, then one day, one night, we also lose our one day and night of our age. Então, o Srimad Bhagavatam também dá a evidência de que a cada dia que a entidade viva passa nesse mundo, o sol, ao nascer e ao se pôr, ele tira um dia daquela pessoa. But one thing Srimad Bhagavatam says, Jatkano niyata. But this time, that time, you are listening Harikatha, chanting holy names, listening Harikatha, associated with sadhu. That time your age never destroy and increasing more and more. Então, mas está dizendo que mais para aquela pessoa que ouve Harikatha e canta Harinam, segue as instruções do Vaishnava, a vida daquela pessoa, o tempo daquela pessoa não diminui nesse mundo, na verdade a vida dela aumenta nesse mundo. That means when you are sitting in front of sadhu and Harikatha, you will not lose anything. You will lose not your age. Então, isso quer dizer que aquelas pessoas que se sentam na frente de sadhu para ouvir Harikatha, aquelas pessoas nunca irão perder nenhum tempo na vida delas. Now we are sitting how many hours? Maybe 5 years, take 5 hours, 4 years, take 4 hours. 4 hours, you did not lose your age. Então, por exemplo, nós estamos aqui sentados talvez há 4 ou 5 horas, mas aquelas 4 ou 5 horas não estão sendo diminuídas no nosso tempo, na nossa vida aqui. And if you are not in front of sadhu, no Harikatha, or running here and there, that means you are losing your age.
Então, mas se nós não estamos na frente do sábio, estamos simplesmente por aí, para lá e para cá, fazendo nada, então nós estamos perdendo a nossa vida. This is evidence from Srimad Bhagavatam. Ayu harati vai pumsam kudan tasmasu jatkano niyati. Which time you are staying in front of sadhu, staying in front of sadhu. Listen to Hari Katha. Glorify pastimes of Krishna, Nam Sankirtan. That time you will not lose your age. Então, o Srimad Bhagavatam está dando essa evidência de que aquela pessoa que utiliza o seu tempo por vir e sentar na frente do sábio, servi-lo e ouvir a Harikatha, aquela pessoa não irá perder o seu tempo de vida, ela não irá diminuir o seu tempo aqui, a sua idade irá aumentar. So our Gaudiya Vaishnava philosophy explain how we celebrate New Year's chanting holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, como os Gaudiya Vaishnavas, como eles irão celebrar o Ano Novo cantando os santos nomes? And the things Gurudev told. This human body, very good in there. Labdha sudurlabhidam bahusambhavante manustam arthanam anittam apyadeva turnam jadana padaye durmittam java nissasa visakaru sarvata. Então, Srila Gurudev ele também nos ensina como esta vida é extremamente rara. E Srimad Bhagavatam dá evidência para isso. If you are theist or atheist, then that is not our subject, but is 100% absolutely truth. If you are theist or atheist, this is not our subject, but this is the 100% or absolutely truth. Então, se uma pessoa seja ateísta ou teísta, essa é a verdade absoluta. This Para tudo. human body is very rare, easy not to get again. Porque essa forma humana é extremamente rara de se conseguir novamente. So saying this verse, Durlabhan, Sudurlabhan. Então, aqui neste verso é dito não somente Durlabhan, mas Sudurlabhan. That means 8 million and 8.4 million pieces. We are wandering the cycle of repeated birth and death. Then Lord mercifully gives us the human body. Então, esse fato dessa vida humana ser extremamente rara é explicado porque nós estamos vagando nas 8.400.000 espécies de vidas continuamente, mas em um momento o Senhor Supremo nos deu essa chance de ter este corpo tão valioso. Because the human body is very rare. Why Lord? He gives chance to us how to deliver from the ocean of the material existence. Because without human body, we cannot to deliver from the ocean of the material existence. Então, por que este corpo humano é tão raro? Porque por meio deste corpo humano, nós temos a chance e a oportunidade de nos libertar dessa prisão de Maya. Então, por isso, esse é o presente do Senhor Supremo para nós. What kinds of dukkha, distress, unhappiness I will say to them? I got this human body, but I am not in body inside. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur ele explica, que tipo de infelicidade ou sofrimento eu estou passando aqui, que mesmo tendo conseguido este corpo humano tão raro, eu estou desperdiçando essa oportunidade. Harimano vijanam vithai galo. You wasted your human life. Not sadhana. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur ele diz, se nós não utilizarmos este corpo de maneira apropriada, simplesmente estamos desperdiçando essa oportunidade. So Gurudev explained again this way. Nideham abdam sulam sudur. Prabham sukalpam gurkarna dharam. Mayanu plena namassitaram. Natari sar. Nideham abdam. Abdam means this is the first body. And first chance Lord gives us how to deliver from this ocean of the material existence. Então, Srila Gurudev ele explica Nideham Adyam. Ele diz que Adyam significa que esse corpo humano, essa forma humana, é uma grande chance que nós estamos sendo dados pelo Senhor Supremo. Because cats, dogs, animals, birds, they cannot do very themselves. Just they are spending their time
for their own karma phala. Porque gatos, cachorros e qualquer outro animal, eles não têm essa oportunidade de executar o bhajan. But we are human beings. Then we can perform bhajan sadhana because Lord gives us brain, that is called discriminating power. Então, mas nós somos seres humanos, nós temos a oportunidade de executar sadhana bhajan porque nós estamos dotados de inteligência ou discernimento que nos ajuda a discernir o que é favorável ou não para a nossa So existência. in this verse, Srimad Bhagavatam explains Ridham Akdam Sulabam Sukha Prabham Guru Karma Dharam. How to deliver this portion of the mental existence? Taking shelter lotus feet of Bonafide genuine truth. Então, este verso continua dizendo, mas como se diz? Guru Karma. Como a palavra, como aproveitar essa oportunidade, por tomar abrigo aos pés de lótus de Guru. Assim aproveitaremos essa oportunidade. Because Gurudev is as like boat. Porque este Gurudev, ele é como capitão, sim, barqueiro, é feio, né? A palavra mais assim. So Guru Karma Dharanam Mayanu Kuleno. Então, Guru Karnadhara Maya Kulina. Mayanu Kuleno means Krishna, he gives chance to us how to associate with sadhu. That is called favorable way. Então, Maya Kulina significa que Shri Krishna, ele nos dá a oportunidade de nos associarmos com o sadhu. E aquele é o vento favorável que leva esse. Sometimes we have seen in the boat the sail. That when the wind coming, that the sail also very quickly also going across the river. Então, às vezes nós vemos no barco, tem a vela, se o vento é favorável, rapidamente aquele barco irá andar. So in the same way, Gurudev is boatman. Or sadhu sangha, that is called the sail of the boat. Então, da mesma forma, o Gurudev, ele é o capitão, ele é o barqueiro, o que seja, e o sadhu sangha é esse vento favorável que leva este barco. Ke javi re bhai, bhava sindhu par. Ke javi re bhai, bhava sindhu par. Amar ko range ghate, odan ke apar. Who will cross the ocean of the mental existence? Please come and take shelter of lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu is not taking any tax. Padan means no tax is free. I like Sundaram Prabhu free. Então, sim, quem vai tomar abrigo quem vai entrar neste barco para atravessar o oceano da miséria material, né? Quem vai tomar abrigo dos pés de outros Chaitanya Mahaprabhu que faz isso por nós. E ele faz isso sem nenhum tipo de adham, significa que ele não tem nenhum tipo de interesse, não cobra nada, assim como o Sundarananda Prabhu. Because especially this place is your Mahatirtha. Porque especialmente esse lugar onde nós estamos sentados aqui é um lugar extremamente sagrado, Mahatirtha. Gurudev, many times, how many times came in the house? 3-4 times Gurudev came in. Porque aqui neste mesmo lugar, nosso Gurudev, ele veio 3-4 vezes, ele veio aqui This permaneceu. is called Mahatirtha. Então este lugar é chamado Mahatirtha. So you are sitting here, this is Mahatirtha. Então vocês estão sentados aqui neste lugar extremamente sagrado. If you not do bhajan and sadhana, just sit to the Mahatirtha and automatically your heart will fill. Então, mesmo se uma pessoa não executa nenhum sadhana e bhajan, você pode ser uma Mahatirtha que será You are very lucky come here. Então é isso que eu estou explicando, que todos vocês são extremamente afortunados de estar aqui neste lugar. Well, this is called Anukul Bhai, favorable way. Então, porque isso se chama Anukul Vai, significa o vento favorável.
Susenidhiva mattam sulabam sudurvam prabam sukalvam guru karnadaram mayanukulenan namasetam janatare satma. Krishna says in these words, I arrange everything for you, but if you not accept, okay. Então, neste verso, Krishna diz, ó, todas as coisas favoráveis eu arranjei para você, mas se você não toma, não aceita ou dá uma oportunidade, o que eu posso fazer? If you have Sukriti or not Sukriti, no harm. But Krishna will arrange how will you get association sadhu. Se você tem Sukriti ou não, Krishna irá fazer o arranjo para que você tenha Sadhu Sangha. So Shastra saying sadhu sangha, sarva shastre koi, lavamatra sadhu sangha, sarva siddhiya. All the Bhartic revealed scriptures glorifies about the association with sadhu. One moment, half moment association with sadhu. Then you deliver from this ocean of material existence. Então, todas as escrituras reveladas explicam repetidamente que simplesmente por um momento, que seja um momento, meio momento, se uma pessoa se associar com Vaishnava por meio momento, ela será liberada dessa existência material. You know, many cities they also celebrate New Year, and I think they're spending millions of dollars. And that place is what? Many years I also celebrate this. So how what they do? Então, por muitos anos, como o Maharaj está dizendo, por muitos países as pessoas estão celebrando esse ano novo. E por muitos anos ele esteve em Copacabana, onde é gasto tanto dinheiro e tanta energia para celebrar este ano novo. That is called another type of sense gratification. Yeah, this is. But perfect celebrate New Year's with the chanting of Lord Holy Name. Então, na verdade, esse tipo de celebração que nós vemos assim, normalmente, que acontece normalmente, é simplesmente outro tipo de gratificação dos sentidos. A verdadeira glorificação, a comemoração do ano novo é cantar os santos nomes. Yeah. So I remember and that place many times we were going with the devotees, chanting Holy Name. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Without chanting holy names, the darkness will be never dispelled from you. Então, Maharaj se lembra por muitos anos, por isso eles iam até Copacabana e cantavam os santos nomes nessa virada do ano. Porque sem cantar os santos nomes não há uma celebração de ano novo. So, our Shastra said this. Chant holy names and then New Year's Day, then your life will be successful. That's the perfect celebration of New Year's. Então, o Shastra nos instrui a cantar os santos nomes. Então, ao cantar os santos nomes nesse dia do ano novo chega, não há nenhum tipo de comemoração melhor do que essa. You know, even in the bank, when the last day, 31st of December, or 31st of March, bank what they do? They are what they balance, they are doing profit and loss accounts. In the same way, devotees they have to calculate accounts in 1 year. How much I did bhajan and snat? How much profit I get? How many days? 350 days, 365 days. How many days? How many hours I associate with snat? You have to then connect. Então, da mesma forma que no dia de hoje, no dia 31, os bancos, eles fazem um balanço de quanto eles ganharam ou perderam, o devoto deve fazer também um balanço nesse dia. Quanto, nesses 365 dias deste último ano, o quanto eu me associei com o sadhu, quantas horas eu passei me associando com o sadhu e servindo com o sadhu. Ele deve fazer este balanço também. How many hours I criticize Vaishnavas? Por How conta... many times I committed offense to others with Vaishnavas? You have to make one account, profit and loss account. Então, o
o devoto também vai calcular por quantas horas ou quantos momentos eu passei criticando os Vaishnavas e cometendo ofensas a ele. Então, eu devo calcular isso também. One businessman, what is he doing? Every month, every year, he is also looking his profit and loss. Business going up or down. Então, porque uma pessoa de negócio, negociante, ele vai fazer esse cálculo todos os meses, todos os anos, de quanto ele está ganhando, quanto ele está perdendo, se o negócio estão crescendo ou não. In the same way, sadhaka, he had to calculate himself every day, every month, every year, how many hours I perform bhajan in sadhaka, how many rounds I chanting. Então, da mesma forma, o sadhaka, ele deve calcular o quanto a cada dia, a cada mês, a cada ano, ele cantou os santos nomes, ou serviu, se associou com o sadhaka. For this, you want to feedback, you will see one side 16, it's called beats and another 4. That means how many rounds every day you are chanting. Então, por isso nós vemos na nossa Japa, nós temos um contador, nós temos 16 e 4, é para contar quantas voltas nós cantamos todos os dias. And many devotees also not counted. E muitos devotos, na verdade, eles nem têm esse contador. Why? Because they are not chanting, maybe 1 round, 2 rounds, or they can't. Então, porque eles talvez simplesmente estão cantando 1 ou 2 voltas, isso é fácil de contar. If the 0 round chant, it doesn't count. Se ele canta 0 voltas, então não precisa de um contador para contar. Every day if you chant 64 rounds, they need what is called counting gates. Então, se uma pessoa cantar 64 voltas todos os dias, ela vai precisar de contadores já. Many devotees also in the bit not counted bits. Então, mas nós vemos muitas vezes os devotos não têm nem mesmo um contador de And voltas. sometimes they are not giving. I know they are not chanting. Então, às vezes, então, Maharaj, ele diz que ele sabe que aquelas pessoas que não têm contador não estão cantando. Maybe 1 round, 2 rounds they are chanting, so no need to count. So remember, morning 2 rounds or evening 2 rounds. Okay, this is your you can remember. Então, talvez essas pessoas devotas estão cantando 2 voltas de manhã, 2 de noite, então eles facilmente podem contar isso. Então, sim, não tem necessidade de um contador. But no, you have to chant every day 64 rounds. Try. Não, mas vocês devem tentar cantar todos os dias 64 voltas. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Every day chant for it. Then your life will be successful. Então, todos os dias, cantem os santos nomes e as suas vidas serão bem-sucedidas. That means New Year's celebrate means is that we have to take vow that from this day I will be developed my confidence. Então, a celebração do Ano Novo deve ser o quê? Deve ser aquele voto que a pessoa faz de que, a partir deste ano, eu irei fazer sadhana, eu irei executar sadhana bhajan. As like a businessman, every day, or every week, or every 2 weeks, or every month, he's looking accounts, how his business is going on up and down. Então, assim como o homem de negócios, todos os dias, ou a cada 1, 2 semanas, ou 1 mês, ele vai fazer esse cálculo de o quanto ele está ganhando ou perdendo, e se o negócio está aumentando, os negócios estão aumentando ou não. If the businessman not looking after his business up or down, then after few years he will be completely bankrupt. Então, mas se aquela pessoa de negócios se ele não cuidadosamente checar como os negócios deles estão crescendo ou não, os ganhos ou perdas, depois de um tempo ele simplesmente irá falir. Even you cannot payment his workers. Ele nem mesmo irá conseguir pagar os seus trabalhadores. You do not get the profit. So how possible you give the salary of your workers? Então, se você não tem um ganho, um profit, como ele vai pagar os trabalhadores?
So businessman, he was looking everything. Then after people close his shop, he is looking today how much I sold and how much money coming. Everything accounts. Então, por isso, o homem de negócios ele irá fazer esse cálculo cuidadosamente. Quanto ele ganhou, quanto ele perdeu, quanto os negócios estão aumentando ou não. In the same way, Sadhak, every day before sleep, going to the bed, you have to check today how many rounds I chanted. Então, por isso, o sadhaka, ele deve, todos os dias, cuidadosamente fazer esse cálculo. Todos os dias de noite, antes de dormir, ele deve ver quanto sadhana eu pratiquei hoje, quantas voltas eu cantei hoje. How many hours I associated with sadhu? How many hours I chanted holy name, do bhajan, sadhana, reading shastra books? You have to check this. Otherwise, you will never develop your spiritual life. Então o sadhaka irá fazer esse cálculo de quantas horas eu me engajei em ter sadhusanga, em cantar os santos nomes, servir os Vaishnavas. Se ele não fizer essa conta, então como ele irá avançar? Because if your bhakti increases, then automatically you detach from material sense. Então, porque se bhakti, a devoção, ela aumenta, então naturalmente aquela pessoa irá se desapegar das suas materiais. Bhaktisiddhanta Prabhupada, he told one very nice beautiful story. Então, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, ele contou uma história muito bela. Once, in the time of what is called winter time, this time in India, very cold is. Então, uma vez durante o inverno, que agora é inverno na Índia, que é muito frio. So once, landlord, his son's marriage ceremony, so he hired one big boat. Então, uma vez, uma pessoa que é dona de terra se chama como? Então, ele organizou uma festa, né, de casamento e ele alugou um barco muito grande. We Santoshi they also hired a big boat. In the same way, for his son's marriage ceremony, he also hired one big boat. Então, assim como em Santos também foi alugado um barco bem grande, uma escuna, então essa pessoa também alugou um barco grande para a comemoração. In Indian marriage ceremony, they are going with boat and they will go other side of the river and for their marriage ceremony. Então, às vezes, nos casamentos na Índia, as pessoas elas alugam um barco para levar o casal até o lugar do casamento, que nesse caso era do outro lado do rio. So about 50 or 60, they are guests inside the boat. Então, ele tinha mais ou menos 50 ou 60 convidados naquele barco. And that time, night time. And so, the person he told to the boatman, listen, now we are going inside the boat, but you have to on time to arrive your boat in that particular place. Então, aquele senhor que estava organizando tudo, ele disse ao capitão do barco, ao barqueiro, disse a ele, você deve levar este barco e chegar exatamente no momento apropriado para o casamento começar. Indian marriage ceremony means they are married at one particular specific time. That is called muhurta. Então, nos casamentos indianos, védicos, existe um tempo apropriado, um muhurta apropriado, pelo qual as pessoas devem se casar naquele horário apropriado. According to our Western calendar, this time to this time, and you have to auspicious time, that auspicious time, and that time will be marriage ceremony. Então, de acordo no calendário Vaishnava, no calendário védico, existe diferentes períodos de tempo que são auspiciosos para diferentes atividades. Nesse caso, era o casamento, um período auspicioso para aquele casamento. So all the guests of the bridegroom, they also enter inside the boat. Então, naquela noite, todos os convidados do noivo sentaram naquele barco. And boatman told to them, don't worry, within 3 hours, I will drive my boat, and in specific time, and specific place, I will be arrived. The boat will be arrived. Don't worry. Então o barqueiro disse àquele homem, ele disse, não se preocupe, em 3 horas nós iremos estar naquele lugar onde o casamento irá acontecer. And when my boat will be arrived in the specific place, and I will also, wait up.
Então ele disse, e não se preocupe, quando o barco chegar no lugar onde o casamento irá acontecer, eu irei acordar a todos. So all the guest passengers, they inside the boat, and they also took prasad, marriage ceremonies, celebration, opulence, prasad. Many kinds of their delicious food. Então nós sabemos, no casamento, né, naquele casamento, eles antes de irem dormir, eles comeram ali, né, o que tinha sido feito, que eram muitos tipos de comidas deliciosas. So all the guests, they took that delicious food and said. Então todos os convidados ali comeram tudo aquilo, as comidas deliciosas que tinham sido feitas e caíram no sono. And boatman told to the father of bridegroom, don't worry. And just 3 hours, now 6 o'clock, so 9 o'clock, I'll be arrived. Your boat will arrive, then 9:15 what is the auspicious time? Marriage ceremony. No problem. Então o barqueiro confirmou ao pai do noivo e disse, não, senhor, não se preocupe, agora são 6, às 9 nós vamos chegar lá, em 9:15, no horário apropriado, você pode começar o casamento, não se preocupe. Just boatman request to the person, listen, all you are inside the boat, I am alone outside the very windy and cold and little bit also so, this way, just keep a little bit quiet, then I can drive my boat like this. Então aquele barqueiro ele disse, vocês todos, sabe, eu só tenho um pedido, que vocês todos vão dormir, vão ficar confortáveis, então eu vou ficar aqui fora, dirigindo esse barco por 3 horas, vai estar fazendo frio e tem essa, como se diz, né, tipo uma garoa assim, e me dê um pouco de vinho para que eu possa ficar, né, mais confortável e continuar aí e fazer essa viagem. I remember once I'm in Russia, night time our train. So as a train, there all the passengers on a long queue because one by one they are checking their ticket and also passport. So I was on the, then one deputy told to the what is called checking man, he's Indian guy and here is very cold. So please first he is checking. That time that said the white man drink the alcohol. Então, Maharaj se lembrando, uma vez que ele estava na Rússia, então ele estava ali pegando um trem, né? Na Rússia se viaja muito de trem, então ele estava ali na fila do trem, é uma fila muito longa, e uma pessoa ele estava checando o passaporte e a passagem de todos. Então, quando estava muito frio, o Devota estava acompanhando o Maharaj, ele pediu para aquele senhor, por favor, você poderia deixar ele passar primeiro, porque ele é da Índia, e está tão frio, ainda mais frio para ele. Então, aquela pessoa chegando, ele disse, mas ele por que ele não bebeu alguma coisa, bebeu álcool para ele sentir melhor, mas... E o Maharaj estava dando risada. In the same way, that boatman, he told, just then I can very nicely, my body will be very strong and warm, then I can grab the all you can go inside and sleep. On time I will make it. Então, da mesma forma, aquele homem, aquele barqueiro, ele disse, então simplesmente me dê um pouco de vinho, alguma coisa para eu beber. Aí eu posso, assim, eu vou ficar forte e né, posso dirigir esse barco rapidamente até o lugar, até o destino. So that person, he drank the alcohol and closed his eyes. Então, aquela pessoa assim, ele bebeu aquele álcool, ele ficou bem entusiasta e forte, ele começou a dirigir o barco e remar. And inside all the guests, passengers, I told they ate too much delicious food, so they all this thing. Então, como o Maharaj disse antes, todos aqueles passageiros, eles tinham comido um monte de coisas deliciosas pro casamento, na prévia do casamento, e todos caíram num sono extremamente pesado. And inside very comfortable, not too hot, not too also cold. So all they are sleeping very nicely. Very nice soft bed, all they are sleeping. Então, ali dentro do barco era extremamente confortável, não muito quente, não muito frio, a cama muito macia, tudo muito confortável. Eles ali se deitaram e foram dormir profundamente. The boatman whole night paddling.
Então aí o barqueiro, ele por toda a noite, ele estava ali remando e remando e remando com todos os sua força. Did you paddle in the boat? Seja remar no barco. Then the father of the bridegroom, then he wake up, there is about sunrise. Então, ali, quase quando estava já amanhecendo, o pai do noivo acordou. Because their time, specific time, what is the official time? 9:50. But now sun rises about 6 o'clock. Então, o horário auspicioso era 9h15, mas agora já eram 6 da manhã. O sol já tinha nascido. Then the father of the bridegroom, asked, "Hey, poor man, look, I told you 9 o'clock and now 6 a.m. Huh? That poor man told, it was not my fault. I am driving so much, paddling. Então, naquele momento, o pai do noivo, ele acordou e ele viu ali, já eram 6 da manhã, o horário do casamento já passado, faz tempo. Disse, ô barqueiro, o que aconteceu? Era para a gente chegar 9h15 e aqui são 6 horas da manhã e remando. E disse, o que? Mas eu estou aqui remando a noite inteira. The poor man told, this is not my fault, whole night I am paddling. Então o barqueiro disse, não, isso não pode ser minha culpa. Toda noite eu passei aqui remando. That time, the father of the bridegroom told, why no boat arrived on time? What happened? Então o pai disse, mas então, por que o barco não chegou até o destino? At the same place, family. Boarding, same place we are, boarding, same place, but it is not going 1 inch. E ele disse, na verdade ele notou que o mesmo lugar onde eles tinham embarcado e o barco ele estava naquele mesmo lugar. And that time, boatman told, yes sir, I did little bit mistake. Então ali o barqueiro, ele olhou assim, ele disse, sim, eu acho que eu cometi um pequeno erro. What is that? Ele disse o quê? You know, both the two sides, and also tied up with the boat. Então, o barco tem 2 lados, um dos lados estava ali, amarrado, né, com uma corda. Actually, my boat front side, what is called, handles I took out, but the back side I forgot to put. So my boat in the river only is one side making the boat. Because it's paddling and boat also are rolling in the same place, not going one way. Então, ele tinha notado e disse, na verdade, eu levantei a âncora na frente do barco, mas eu esqueci de desamarrar o barco na parte de trás. Então, por isso, a noite inteira ele estava ali remando, e simplesmente estava acontecendo, o barco estava dando voltas e voltas e voltas. What is the purport about this? Então, mas qual é o significado dessa história? Bhaktivinoda Prabhupada, he told this story, purport this story. We are coming in front of Guru, Vaishnava, Lord arranges everything for us. Putting tilak, kanchi, mala, receive diksha mantra from Guru. But this is the first ankle we left. But second ankle which back, that is called the deep attachment towards our family's members. So how possible our boat will go? Então, qual é o significado dessa história? Shila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, ele explica o significado. Ele diz que, pelo arranjo e a misericórdia de Krishna, nós viemos até o Sadhu, e por ouvir o Harikatha e tudo aquilo, nós aprendemos diferentes coisas, nós estamos passando de lá, cantando os santos nomes, servindo de alguma forma. E isso é como levantar aquela âncora na frente do barco. Mas, assim como nessa história, nós também esquecemos de desamarrar o nosso barco na parte de trás, o que é de nos desapegar de todos os nossos apegos por família, amigos, o que seja que o nosso apego é neste mundo. So Bhaktisiddhanta Prabhupada explained in his nectar of instruction of Upadeshamritam, chanting Hari names and simultaneously how to show his look and give up the attachment with what material. Então, Shila Prabhupada, Shila Bhaktisiddhanta Prabhupada, ele explica como
nós iremos alcançar ou ter solução e ao mesmo tempo nos apegar com nossos apegos. So New Year's means what? How to give up slowly of our asakti, attachment towards the next year. Então, a celebração do Ano Novo é a celebração pela qual nós tentamos entender e realizar ou começar a nos desapegar de tudo que somos apegados nesse mundo, nosso achar e nosso apego por este mundo. This asakti attachment going towards Guru, Vaishnava and Hari Katha asakti tadanano khane. Então, a Shakti Tattva significa que nós iremos fazer que este apego, né, seja para Guru, Vaishnava e Krishna. Our life will be successful. Our New Year's celebration will be successful if you deep attachment with the Guru, Vaishnava and Krishna. Então, a nossa vida, será bem sucedido, o nosso ano novo será bem sucedido se nós desenvolvermos esse apego por Guru, Vaishnava e Harikatha. Then why we are coming here, assembly here? How to develop our values. Então, qual é a razão pela qual todos nós estamos aqui? É como nós iremos desenvolver e avançar no nosso estado de vida. एकाकी अमार नहीं पाए बोल हरि नाम संकीर्तन ओए वैष्णव ठाकुर दयार सागर एदासे करुणा कोरी ओए वैष्णव ठाकुर दयार सागर एदासे करुणा कोरी और एकाकी अमान नहीं पाए बोल एकाकी अमान नहीं पाए बोल हरि नाम संकीर्तन हरि नाम संकीर्तन तुम्हें कृपा करी सदा बिंदु दिया दिया कृष्ण नाम दान तुम्हें कृपा करी सदा बिंदु दिया दिया कृष्ण नाम दान ओए वैष्णव ठाकुर दयार सागर एदासे करुणा कोरी ओए वैष्णव ठाकुर दयार सागर एदासे करुणा कोरी हर एकाकी अमान नहीं पाए बोलो एकाकी अमान नहीं पाए बोलो हरि नाम संकीर्तन हरि नाम संकीर्तन तुम्हें कृपा करी सदा बिंदु दिया दिया कृष्ण नाम दान तुम्हें कृपा करी सदा बिंदु दिया दिया कृष्ण नाम दान Bhaktivinoda Thakur in this song, very nice, he has glorified about Vaishnava. Então, muito belamente, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele glorifica os Vaishnavas nessa canção. He is saying, एकाकी अमार नहीं पाए बोल हरिनाम संकीर्तन हे वैष्णव ठाकुर हे भगवान I cannot do bhajan sadhan alone. I cannot do bhajan in sadhan because I have no strength, no power. Então ele diz, ó Vaishnava Thakur, rei Bhagavan, pelo meu próprio esforço, eu não posso praticar essa bhajan sozinho, eu não consigo. When we are meeting together all Vaishnava, then my power will come straight. Então, quando todos nós nos encontrarmos, estivermos juntos todos os Vaishnavas, aí eu irei desenvolver força. So in the ekaki amar nahi paye bol harinam sankirtan. I have no strength power to chant Hari. Então eu não tenho poder ou força para cantar os santos nomes. When you out of Vaishnava sadhu sangha, then Maya she catch. Porque quando vocês estão fora de sadhusanga, aí Maya irá pegar vocês. Is it true? Isso é verdade ou não? One brahmachari.
Então, uma vez, um brahmachari, he came and to bhajan and sadhana in front of one high-class guru. ele veio até um guru de alta classe executar sadhana bhajan. Guru told him, you stay in temple and serve Guru and Vaishnava, and every day you read Srimad Bhagavad Gita. Então ele disse aquele devoto, o guru disse àquele devoto, você deve permanecer no templo todos os dias e ali estudar o Srimad Bhagavad Gita. Because Srimad Bhagavad Gita, this is the foundation of our spiritual life. Então, porque o Srimad Bhagavad Gita é a base da vida espiritual. Without reading Srimad Bhagavad Gita, you will never develop your spiritual life. Porque sem ler o Bhagavad Gita, vocês não poderão desenvolver a sua vida espiritual. So you must read Bhagavad Gita. Então vocês devem ler o Bhagavad Gita. How many devotees reading Bhagavad Gita? Então quantos devotos aqui lendo o Bhagavad Gita? If you not read it, you have to read it. Se vocês não estão lendo, vocês devem ler. Eu pido a todos. Peço a todos. Every day, Dharma Ketre, Kuru Ketre, Samavita, Jidusava, Mamaka, Pandavaschaiva, Kima, Kuruvata Sanjaya. Every day, at least one sloka. Então, todos os dias, pelo menos um sloka vocês devem ler. Reading or not? Lendo ou não? Not reading? Se não estão lendo, devem ler. So that Brahmacharya Gurudev gave to instruction Brahmachari, every day you read Srimad Bhagavad Gita. Então, o guru dele ele deu instrução àquele brahmachari, todos os dias você deve ler o Bhagavad Gita. But in temple, if you live in temple, there are many kinds of service, and according to the temple schedule, you have to every day attend Mangalarti. After Mangalarti, then you clean the temple and cooking for Thakurji. Então, mas a morar no templo, né, existem muitas atividades e uma agenda que os moradores do templo seguem, de realizar Mangalarti, depois de Mangalarti limpar o templo, outras atividades. Then Brahmachari, he has no time to read Bhagavad Gita. Então, aquele brahmachari no templo, ele não tinha tempo de ler o Bhagavad Gita. So Brahmachari is thinking, I will not stay in temple. There is no time to read. Então, o brahmachari ele pensou, eu não vou permanecer no templo, eu não tenho nenhum tempo para ler o Bhagavad Gita. Morning to evening to morning many service and chanting holy names, so I have no time to read Bhagavad Gita. It is better I go out from temple, I stay alone, then every day I will chant 64 rounds holy names, and every day I read Bhagavad Gita. How many chapters? How many chapters Bhagavad Gita? 18 chapters. Then first to 18 chapters every day I will read. Just every day want to go to what is called taking some madhukari. Then little bit I will eat and chant holy name. I will chant holy name 64 rounds and read Bhagavad Gita. Então, aquele brahmachari ele decidiu abandonar o templo, porque com todas as atividades que ele tinha que fazer no templo, ele não encontrava nenhum tempo de cantar e quis dizer de ler o Bhagavad Gita. Então, dessa forma, ele pensou assim, eu fico fora do templo, eu vou ter tempo suficiente para cantar 64 voltas por dia, para ler o Bhagavad Gita, eu simplesmente eu posso pedir doações o suficiente para eu comer, bem o suficiente todos os dias, e eu irei poder ler o Bhagavad Gita do primeiro ao 18º capítulo. Then he told Gurudev, I will not stay in temple. There is no time to read Bhagavad Gita. So it is better I go outside. I will read Bhagavad Gita. Então, aquele brahmachari disse ao Gurudev, eu não irei permanecer no templo, eu não tenho tempo para ler o Bhagavad Gita, então melhor eu irei ficar fora e ler o Bhagavad Gita. Then Gurudev told disciple this, no. You don't go outside of temple. You stay in temple. Then there are Vaishnava sadhus. If you less time to have to read Bhagavad Gita, but don't go outside the temple. Then Maya will catch you. But he said, no, Gurudev, please give me this. I will go outside and do bhajan and sadhana, and every day I will read Bhagavad Gita. Então, mas aquele guru ele disse ao discípulo, brahmachari,
Você não deve abandonar o templo, você não deve morar fora do templo. Você aqui no templo está acompanhado por Guru e Vaishnavas. E aqui, mesmo que você tenha menos tempo e leia menos o Bhagavad Gita, não tem importância nenhuma, não importa. Você deve permanecer no templo. Mas o Brahmacharya tinha feito essa decisão: não, Deus, eu quero permanecer fora do templo, eu irei ter tempo de ler todo o Bhagavad Gita. Then Gurudev told, but disciple don't listen. Gurudev don't know, Gurudev keep blessing. I do Bhagavad Sadhana alone, not in the temple house. Então o Gurudev ele disse, mas o discípulo não ouviu e ele simplesmente decidiu fazer o seu sadhana bhajan fora do templo. Then Gurudev what to do? If the disciple not listen, advice, then Gurudev okay, Jai Vidhi Ragiram, Jai Vidhi Kari. You do what you want. Então, mas o Gurudev ele instruiu o discípulo, não seguia o que ele podia fazer. Faça o que você acha melhor. So he left the temple, took one Gita and came on lonely place in the forest and living alone in the cave of mountain. And they go, oh, this is a very nice place. I read Bhagavad Gita. Então aquele Brahmacharya, ele abandonou o templo, ele foi morar numa caverna na floresta e com seu Gita ele permaneceu ali feliz, pensando que ali ele teria o lugar apropriado para ler o Bhagavad Gita todos os dias. In the beginning, sadhana, first stage, that is called Utsama. That Utsama Ikanatara Guru Vikalpa. So much enthusiastic coming. So he lives in the forest, in the cave, and every day he is reading Srimad Bhagavad Gita, first chapter to 18th chapter. Just once time he used to go to take some Madhuri from the house. Então, na prática de Bhakti, existem estágios, primeiros estágios, e um deles se chama Utsahamai. Significa aquele entusiasmo que se diz assim, um entusiasmo meio falso. Então aquele Brahmacharya com esse entusiasmo, bem entusiasmado, ele foi até a caverna na floresta e ali todos os dias ele lia o Bhagavad Gita do 1º ao 18º capítulo e somente às vezes ele ia pedir doações para manter a sua vida. In this way, 15 days passed. Então, e dessa forma, 15 dias se passaram. Just a little prasad he ate and some also what his prasad left for next month. Então, ele todos os dias simplesmente comia um pouquinho de prasad, ele deixava um pouquinho de prasad para o próximo dia. And he absorbed to read Bhagavad Gita and chanting. E ele ficava absorto em cantar os santos nomes e ler o Bhagavad Gita todos os dias. So he is reading Bhagavad Gita, you know, where is the food, automatically you are. Então, nós sabemos, ele estava ali lendo o Bhagavad Gita, mas onde tem comida, ali vem os ratos. When you sleep, also monks also are playing on his face and body. Então, quando ele dormia, os ratos vinham e brincavam no seu rosto, pelo seu corpo. And sometimes though, that the monks also cutting his Bhagavad Gita. Então, às vezes, aquele rato ele vinha e comia o seu Bhagavad Gita. Then his mind very disturbed. He cannot catch the monks. Então, a mente dele começou a ficar muito perturbada, porque ele não conseguia pegar aquele rato. So next day, he went to Madhugari from one materialistic people. Então, no outro dia, ele foi fazer Madhukari, ele foi pedir doações, ele foi até a casa de uma pessoa materialista. Guru told, you know, like any problem will come and you have to consult with me. But disciple did not listen. Disciple, he consult with the materialistic. Então, o discípulo, ele havia sido instruído pelo seu guru, que ele disse, se você tiver qualquer dúvida, você deve vir até mim para resolver, para resolver aquela dúvida. Mas aquele discípulo não escutava, então o que ele fez, em vez de ir ao guru, ele foi até uma pessoa materialista para resolver as suas dúvidas. And one day he was talking, who will solve my problem? Então, um dia ele foi pedir doações e estava pensando, quem poderá resolver o meu problema? One day he is walking on the road and big board, written in there, Mr. Gupta, if you have any problem, I can solve your all problems I can solve. They are reading the sign. Então,
Então, um desses dias que ele tinha ido pedir doações, ele estava caminhando, ele viu um cartaz muito grande, ó, Senhor Gupta, faça simplesmente uma pergunta ao Senhor Gupta, ele irá resolver todas as suas dúvidas. Simplesmente venha até o Senhor Gupta. Telephone number, everything is there. Então, o telefone, o endereço, tudo estava naquele cartaz. Then Brahmachari thinking, good. Because he has written, all your problems, I will be solved. So my problem is, what is problem? Rest problem. Então, ele viu aquele cartaz com telefone, endereço, e o Senhor Gupta, ele pensou, oh, o Senhor Gupta, talvez ele pode me ajudar com o meu problema de ratos. So there are also drama. Então, hoje vai ter um teatro, vamos preparando, né? Amanhã. Tomorrow, not today. Okay. So that Brahmachari very quickly came in front of the Mr. Gupta and was start. I have one problem. Now, what is your problem? Don't worry. I can serve you free without cost. No need to pay any consideration fee, nothing. Então, aquele Brahmachari, ele foi até o Senhor Gupta, ele chegou no Senhor Gupta e disse, ó, Senhor Gupta, eu tenho esse problema. O Senhor Gupta disse, ó, qual é o seu problema? Você pode me falar, você não se preocupe, eu não irei te cobrar nada, eu não irei te cobrar o preço da visita, da primeira visita. Then Brahmachari explained, oh, in my cottage, so many persons mice. They disturb. Então, o Brahmachari, ele explicou o seu problema, ele disse, ó, Senhor Gupta, onde eu moro, né, no meu Bhajan Kutir, eu tenho tantos ratos, eu tenho problema com os ratos. Then Mr. Gupta told, don't worry Brahmachari, in my house many cats. Então, o Senhor Gupta, ele disse, ó, Brahmachari, não se preocupe, eu tenho muitos gatos na minha casa. Many colors also, white, red, black. What you want, that color cat, you can keep. All the problem with your friend. Never pursue. Então, o Senhor Gupta disse, ele disse, você não se preocupe, na minha casa eu tenho vários gatos de todas as cores, preto, branco, azul, vermelho. Você simplesmente escolha um que ele irá resolver o seu problema com os gatos. So that Brahmachari he brought the one black cat. Então, aquele Brahmachari, ele trouxe um gato preto. Yeah. Then mice are not in his room. And problem solved. Então, os ratos, eles desapareceram do quarto dele e o problema foi resolvido. But another problem has come. Because when he reading Bhagavad Gita, Dharma Kshetra, Kurukshetra, then cats sit on his lap and Então, mas aquele problema foi resolvido. Mas quando ele agora se sentava para ler o Bhagavad Gita, aquele gatinho ele vinha e sentava no seu colo e começava a miar. you know, cat is best. Human paws with his paws and Então o gato é uma extremamente doméstica, então ele vinha no colo daquele Brahmachari com a sua, né, patinha e começava. then with his tongue. And when you reading Bhagavad Gita, then that cat also jumped on his lap and also with the Então aquele gatinho ele vinha no colo dele e começava a miar, começava a lamber ele, então o que ele queria leite. Then another problem, he cannot read Bhagavad Gita also. Então, Then again he come, same place. What place? Mr. Gupta and company. Então, agora ele tinha um outro problema. Então, novamente, o Brahmachari ele foi até o Senhor Gupta para resolver o seu problema. Sir, another problem has come. Sorry, what is your problem? I can freely serve to you. What is your problem? The cat's problem come. Mouse problem solved, and now cat problem has come. But what is your mom? A cat he wants milk. Então, o Brahmachari ele foi até o Senhor Gupta, que também, novamente, extremamente gentil, não precisa se preocupar, não pague nada, qual é o seu problema agora? Então, o Brahmachari explicou qual era o problema dele, que agora o problema dele era com o gato. Então, o Senhor Gupta, ele ouviu. Then Mr. Gupta told, don't worry Brahmachari, I have many cows.
So you can take one cow and keep in your ashram, and cow will give milk. Then you can drink milk, also feed the cat. Simple. Então o Sr. Gupta, ele tinha uma solução para o problema dele. Ele disse, você não se preocupe, Brahmachari, na minha casa também tenho muitas vacas. Então eu posso te dar uma vaca e você, né, como se diz, ordenando aquela vaca, você terá leite não somente para você, mas também você irá resolver o problema do seu gato. Then Brahmachari's place, how many? Then cats also cow. Então agora, na casa daquele Brahmachari, naquela caverna do Brahmachari, agora ele tinha uma vaca e um gato. Within 2 and 3 years, many cats, also many cows and cows. Então, no período de 2 a 3 anos, muitos gatos, o gato se proliferou, e também a vaca. Agora ele tinha vários gatos e várias vacas e bezerros. If you not take care of the cows, cow will not give milk. You have to take care. You have to give some food. Then you will have to take care. E também, se você uma pessoa não cuidar da vaca, não alimentá-la apropriadamente, tudo isso, aquela vaca não irá dar leite. Now he has no time to read Bhagavad Gita. He will have to serve the cows, cats, maybe 10, 20 cats, and also many cows and cows. Então agora aquele Brahmachari não tinha tempo de ler o seu Bhagavad Gita. Ele tinha, eram 10, 20 gatos, várias vacas e bezerros, ele tinha que cuidar de todos eles. Then Brahmachari again came in the place, Mr. Gupta. Então, Brahmachari novamente foi até o lugar do Senhor Gupta. They told, sir, another problem has come. What is your problem? Então ele disse, Senhor Gupta, agora eu tenho outro problema. Arey, don't worry, I will solve all your problems. What is your problem? O Senhor Gupta disse, você não se preocupe, Brahmachari, eu irei resolver todos os seus problemas. In my place, 20 cats and 30 cows and cows. How possible? I can't do something. Então, o Brahmachari disse, Senhor Gupta, na minha casa agora eu tenho 20 gatos e 30 vacas e bezerros. Como eu posso cuidar de todos eles? Mr. Gupta, he is very generous. Mas o Senhor Gupta, ele era extremamente generoso. I am consulting without free and also as much as I will serve you. Whatever you where to money, everything I will serve. Então o Sr. Gupta, ele era extremamente bondoso e generoso, ele sempre atendia eles de graça e sempre resolvia todos os problemas dele. So Mr. Gupta told, don't worry, I have 5 daughters. Então o Sr. Gupta disse, Brahmachari, você não se preocupe, eu tenho 5 filhas. And all they are young, youth and very beautiful and attractive. You can marry one. E todas são jovens, belas, extremamente atrativas. Você pode se casar com uma delas. Then you and your wife both will take care of the cows and also cats and also both will do bhajan and sadhana in Bhagavad Gita. Então assim, você e sua mulher, sua esposa irão cuidar de todas as vacas, gatos e ao mesmo tempo executar sadhana e bhajan e ler o Bhagavad Gita. Then Brahmachari didn't this is good idea. Então, o Brahmachari viu aquilo e ele pensou, sim, isso é uma boa ideia. Then wife and husband both will do bhajan and sadhana and take care of cows, cats and everything. Então ele pensou, sim, eu com minha mulher, nós facilmente nos cuidar dos gatos, vacas e executar sadhana e bhajan, ler o Gita. Now Brahmachari married. Então agora o Wife and Brahmachari... husband taking care of everything but no time to read Bhagavad Gita. Então agora o Brahmachari era casado, ele e sua mulher cuidavam de todos os gatos, vacas, bezerros e não tinham tempo de ler o Gita. Then after few years, also many children, 1, 2, 3, 4 children. E em poucos anos eles tiveram várias crianças, 1, 2, 3, 4 crianças. Then Brahmachari had no time to Bhagavad Gita. E o Brahmachari não tinha, agora sim, não tinha tempo de When ler. Brahmachari started Bhagavad Gita, okay, 3 days I did not Bhagavad Gita. I have to, today is Ekadasi, I have to read Bhagavad Gita. Então, e depois de vários dias que o Brahmachari não conseguia nem abrir o Bhagavad Gita, porque se ele ler o Bhagavad Gita, ele abria, ele tentava, hoje é Ekadasi, eu devo ler o Bhagavad So Gita. just now you open Bhagavad Gita, Dharma Ketre, Guruketre, then baby, Então, quando ele abria o Bhagavad Gita, no primeiro verso do Bhagavad Gita, Dhamma Ketre, Guru Ketre, ele ali, ele começava a ler aquele verso e chegava o bebê, pá.
Their wife coming, first reading Gita. Go to the beach. Today is Sunday, we have to go to the beach. Então, a mulher, daí naquele momento que ele estava tentando começar a ler o Gita, ela chegou e falou: oi, o que você está fazendo ler o Gita? Deixa o Gita ali, hoje é domingo, a gente tem que ir para a praia. Bhagavad Gita finish. E naquele momento, o Bhagavad Gita, a leitura era terminada. In this way, 10 or 15 years passed, he did not read one sloka of Bhagavad Gita. Então, dessa forma, 10, 15 anos se passaram e ele não conseguiu ler nenhum verso do Bhagavad Gita. And all the dust, Bhagavad Gita collect all the dust. Bhagavad Gita two sides were full of dust. E, na verdade, agora, depois de tantos anos, o Bhagavad Gita estava cheio de poeira, coberto de poeira. And your household life to know better than me. E a vida familiar, vocês sabem melhor do que eu. Because every day problem. Todos os dias, problemas. Sometimes wife and husband quarreling. This is your fault, she is saying it's your fault. Às vezes, marido e mulher brigam, a mulher fala, não, é sua culpa, ele fala, não, é sua culpa. This fault, they are quarreling to each other. Então, eles estão brigando para ver de quem é a culpa. Many children, cows, cats, dogs, and food. Então, muitas crianças, gatos, cachorros. One day, I hear Gurudev is thinking, 15 years passed, but my disciple not returned back to my ashram. Every disciple. Okay, I have to go see my disciple how he being bhajan and serving. Então, 15 anos se passaram e o Guru pensou, 15 anos se passaram, o discípulo nunca ouvi falar o que aconteceu, ele nunca vinha me visitar. Será que talvez o discípulo flecha? Mas não, será que talvez não ver o que aconteceu com ele? Just that time Gurudev entered in the ashram, and at the same time father and husband are fighting, taking one broom and he taking one stick, both are going to fight. Então o Guru ele foi procurar pelo seu discípulo, Brahmachari, mas depois de 15 anos ele chegou, ele encontrou o discípulo, mas quando ele chegou ali na casa dele, encontrou ele e a mulher brigando, e uma mulher segurando uma vassoura e ele segurando uma vara já prontos para se bater. And many babies, he told, and 3, 4, 5 E muitas crianças eles tinham, nesse ponto eles tinham várias crianças. Then when Gurudev coming, that time disciple said, hey, Gurudev. Então quando o discípulo ele viu o Gurudev, ele virou para a mulher e disse, não, deixa isso, Gurudev. And completely lay down, say, pranam. Ele correu a Gurudev e ofereceu suas reverências. Gurudev asked, hey Brahmachari, who is this girl? E Gurudev perguntou, ei Brahmachari, quem é essa mulher? Gurudev, you know. Então o Brahmachari disse, Gurudev, essa é sua filha. And with this small baby cat, what is that? Kids. Grandson. Então, e Gurudev perguntou, e quem são essas crianças? E, Gurudev, essas crianças são seus netos. And what is this? Cats, dogs, cows. Gurudev. Very nice, beautiful. Então, Gurudev perguntou, esses gatos, cachorros, animais domésticos, Gurudev, essas todas são as belezas da vida familiar. Then Gurudev asked, my disciple, how many hours every day reading Bhagavad Gita? E Gurudev perguntou ao discípulo, quantas horas você está lendo Gita todos os dias? Then disciple told years, Gurudev, 15 years, I did not read one sloka of Bhagavad Gita. Então, segurando as suas orelhas significa um sinal de perdão, ele disse ao Gurudev, por todos esses anos eu não consegui ler o Gita. And all these children, they are my Bhagavad Gita. This is called Gita Sansara. E ele disse, Gurudev, todos aqui que estão, meus filhos, mulheres, meus animais, eles são o meu Gita agora, eles são o meu Gita Samsara. What means Gita? Então, o que significa Gita Samsara? Que agora ele não tinha nenhuma oportunidade de executar sadhana e bhajan. Without sadhu sangha, association sadhu, never you develop your sadhana bhajan. If you are a householder or if you are a brahmachari sannyasi bantas, but you have to always associate sadhu seva, nam sankirtan. Então, sem sadhu sangha,
nenhuma pessoa pode executar sadhana bhajan, nem mesmo um chefe de família, um brahmachari, um vanaprastha ou qualquer pessoa não terá, um grihastha terá a chance e a oportunidade de força de executar sadhana bhajan. What is the life of grihastha? Sadhu. Então, o que é uma vida de grihastha é uma vida de sadhu sangha. Najatra vaikunta kathapoga, najatra samasate isvara. Srimad Bhagavatam gives a vision. If sadhu is not your house is as like the cemetery. Então, se diz no Shastra que se um sadhu nunca foi na casa de uma pessoa, né, um sadhu nunca pisou aquele lugar não é diferente de um cemitério. Or that's called the hole of the snake. Ou aquele lugar também considerado como um buraco onde a cobra mora. Bhaktivinoda Thakur said, "Jedin na grihe bhajana dekhi, grihete golakko bhayam, charana sindhu dekhiya ganga, sukna sima payo, sutta bhakata charana renu, bhajana anukula, sutta bhakata charana renu, bhajana comes to your house, that and do bhajan and sadhana, that house is called Guru Vrindavan. Where is Guru Vrindavan? Guru Vrindavan is your house. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele glorifica o Vaishnava e a associação dos Vaishnavas. Ele diz que se um Vaishnava ele vem até a sua casa, ele executa a sadhana bhajan naquele lugar. Então, aquele lugar, em vez de um cemitério ou lugar onde a cobra mora, se torna Guru Vrindavan. Your house will be purified. That's the dust and charan dhuli of Sutta Vaishnava. A sua casa irá ser purificada pela poeira dos pés de lótus do Vaishnava. So house of life means this. How Vaishnava will come, do nam, sankirtan. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur ele explica aqui que a vida grihastha é isso, né? É servir os Vaishnavas, sabe? This is the process. Household life. Household life means not to only to enjoy the sense gratification of wife and children. Household life means do nam, sankirtan with Sutta Bhakti. Então, esse é o significado da vida familiar. Não é somente desfrutar da companhia de filhos e mulher e o que seja, mas é servir os Vaishnavas e associar com os Vaishnavas. So this is the process how to develop our celebration New Year means here. How we to develop our business sadhana. Then if your householder just the one person is not, but we can sadhana. Então, esse é o significado, né, dessa celebração do Ano Novo, de como nós iremos nos engajar a partir deste Ano Novo em sadhusanga, em servir os Vaishnavas, independente do nosso ashram, de raça, brahmacharya, vanaprastha, o que seja. Without sadhusanga, then Maya will come and catch you. Porque sem sadhusanga, Maya irá vir nos pegar. So always associated with sadhu. Sadhusanga, nam sankirtan. Então, sempre se associe com os sadhus, sadhusanga e nam sankirtan. And always give up the asatsanga.
Asasanga means bad association. Então, e sempre abandonem a má associação, a satsanga. Bolo sadhu sangha ki jai. Bolo Radhe Govinda Jaya. Radhe Govinda Jaya.
Where come? Holy is here. É por aqui, Pablo. आज ब्रज में होली रे वरुण नाम बिहारी नाम